Pessoal, agora nós vamos falar sobre o gênero textual resenha, a resenha crítica. Então, olha, em uma resenha crítica não há preocupação comercial direta e também não há necessidade de apresentar de forma tão completa informações sobre a obra, como ocorre na sinopse. Note que há, porém, avaliação da obra. Então, gente, olha só. Principal diferença entre sinopse e resenha. Na sinopse, as informações, sobre, por exemplo, o livro, elas serão dadas de forma bem clara e bastante completa, certo? E não pode haver a avaliação de quem a escreve, né? Quem escreve a sinopse não pode dar a opinião dele sobre aquele objeto, avaliado, sobre aquele livro, como disse aí como um exemplo. Agora, a resenha crítica, o autor vai dar a opinião dele sobre aquele livro, por exemplo, tá? Sobre aquele vídeo, aquele vídeo lá do cantor, daquela música, aquele clipe. Então, a resenha crítica vai ter sim a avaliação, tá? Já a sinopse não vai ter. Essa é a principal diferença, certo? Então, gente, olha, a resenha crítica e a sua finalidade, o objetivo. Para que se faz uma resenha crítica sobre um livro, um filme? Então, vamos ver. Além de apresentar um resumo do conteúdo de produtos culturais, como livros, filmes, álbuns musicais, shows, peças de teatro, exposições de arte e muitos outros, Então, tudo que for relacionado à cultura. O resenhista faz também uma avaliação do produto cultural de que trata, exprimindo seu ponto de vista por meio de opiniões de aprovação ou desaprovação da obra, acompanhadas de argumentos que a sustentem. Então, gente, na resenha crítica, é aquilo que eu disse, o autor vai dar a opinião dele sobre aquele livro, tá? Muitas vezes, algumas pessoas, antes de ir ao cinema mesmo para assistir a um filme, elas procuram essa resenha crítica dele para saber, Essa resenha crítica, gente, em jornais, em revistas, elas são feitas por especialistas no assunto, certo? E essas pessoas vão mostrar ali no seu texto o que ele achou daquele filme, por exemplo, tá? Aí, se ele achou o filme bom, porque ele achou, ele tem que colocar argumentos bem claros, certo? Bem precisos, para que quem vá procurar esse gênero textual tenha ali, a sua opinião embasada na opinião de quem escreveu aquela resenha, certo? Então, através de uma resenha crítica, muitas pessoas irão assistir a este filme ou não, certo? Agora, a finalidade. A finalidade da resenha crítica é manter os leitores atualizados em relação aos lançamentos de produtos culturais de consumo e orientá-los sobre o que ler, ver e ouvir entre as inúmeras ofertas existentes, principalmente nas grandes cidades. Portanto, o resenhista pode estimular o leitor a consumir ou não um produto cultural, influenciando suas decisões de consumo. Isso que eu disse a vocês,
após a pessoa aí, né, em grandes cidades. Vamos pegar um restaurante novo. Então, o resenhista vai lá dar a sua opinião, vai escrever um texto, né, falando sobre o menu daquele restaurante. Então, nas grandes cidades, usa-se muito a resenha crítica. Por quê? Porque são muitas ofertas, não é? Então ele vai mostrar o que ele gostou naquele menu, o que ele não gostou, e aí chega a influenciar nas decisões do consumidor. Vamos supor que o consumidor não goste das mesmas coisas que o autor daquele texto escreveu. Então, ele não vai ir a este restaurante, certo? Ah, não, vamos supor que ele goste. Então, o resenhista deu ali a opinião dele, falou que é muito bom, que aquela comida é deliciosa, por isso e aquilo, e usa argumentos fortes, convincentes, e aí a pessoa irá a este restaurante, certo? Então, deu para entender? Principal diferença entre a resenha crítica e a sinopse. Na sinopse não pode ter a opinião de quem escreve. Ele vai falar sobre o produto ali, né, cultural, sem dar a opinião dele. Mas aqui na resenha crítica, ele pode dar a opinião dele sim. Pode e deve.